Agora a gente vai para o nosso último expositor, que é o Gabriel Leite Mendes. Ele é sociólogo, consultor educacional, membro do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, coordenador pedagógico da Associação Guardiões da Infância. E ele tem aí um desafio, agora para finalizar, falando sobre a fragilidade do IDEB como indicador de qualidade da educação básica. Após a fala dele, a gente vai para o encerramento deste nosso encontro. Se tiver algum expositor que queira fazer uma consideração final, mas eu creio que a gente já está dando como satisfeita a apresentação que os senhores trouxeram aqui, mas os microfones continuarão abertos. Gabriel, é com você agora. Muito obrigado. Boa tarde, senadora. Boa tarde aos demais debatedores. Eu quero agradecer o convite por ter a honra de participar de uma discussão de um tema tão importante. Afinal de contas, quando se fala em política pública no Brasil, raramente há uma preocupação com o longo prazo. E é claro que é bastante louvável que o Brasil se preocupe em elaborar um plano que pense a educação para 10 anos. Mas eu não posso deixar aqui de fazer algumas observações importantes para demonstrar que temos que tomar um cuidado a respeito de como o plano assim deve ser feito, especialmente levando em consideração alguns problemas que tivemos na elaboração do plano vigente, que teve poucas das 20 metas atingidas e poucas das 254 estratégias executadas. E temos que ver se essas estratégias eram realmente necessárias para o cumprimento das metas. Então, eu quero aqui dar uma contribuição para o debate, focando na meta 7, que está em discussão aqui. Eu vou separar minha fala em duas partes. A primeira com rápidos comentários sobre a estratégia contida na meta, e a segunda com comentários sobre o IDEB e o nosso modelo de avaliação em si. Pois bem, o plano, na sua meta 7, diz que devemos fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, como melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, e sugere que o plano terá êxito se aumentarmos o IDEB. Tá? Parece óbvio, mas me chama a atenção que algumas estratégias da meta não parecem comunicar com o cumprimento da meta, em hipótese alguma, e que parecem estar ali porque estão mais ligadas a pautas corporativistas. As estratégias falam, entre outras coisas, de aprimoramento da gestão democrática, que na prática muitas vezes pode significar a interferência de grupos de interesse em questões que deveriam ser eminentemente técnicas, a ampliação do controle social e a regulação da educação privada. Além de não dialogarem diretamente com a meta principal, que em tese está focada na melhora da aprendizagem, essas estratégias propõem intervenções do trabalho dos gestores, não com o objetivo de cobrar resultados, mas fazer com que toda a educação brasileira seja organizada de acordo com interesses de determinados grupos. E, afinal de contas, qual deveria ser o real objetivo dos atores da educação brasileira? Bom, me parece óbvio dizer que é fazer com que o aluno aprenda. Isso já foi dito por alguns debatedores anteriores. E como também já foi explicado anteriormente, especialmente pela doutora Alvana, que representa o INEP aqui, o IDEB é calculado a partir da aprendizagem, medida pelo SAEB, e o fluxo medido pela taxa de aprovação dos estudantes. E isso tem uma justificativa também, que é detectar se os alunos estão aprendendo de maneira efetiva, o português e a matemática, pelo menos por enquanto, e se eles estão aprendendo as principais habilidades ou conteúdos na idade correta. Tudo isso, evidentemente, é muito louvável e é necessário que tenhamos indicadores que mostram esses dados. O IDEB cumpre essa função, o INEP faz um trabalho nesse sentido, e percebo que as mudanças ditas agora pelo professor Rubem parecem ir para um caminho correto. E os dados, como já disse também o doutor Cássio, da CGU, são fidedignos. Mas para que seja mostrado um retrato fiel da realidade, a gente precisa contar com o comprometimento dos gestores em oferecer alguns dados condizentes com a realidade, e infelizmente isso não acontece. A melhora do IDEB deveria ser uma consequência da melhora genuína da aprendizagem e do fluxo, e não um fim em si mesmo. Vou explicar o que isso quer dizer mais para frente. Eu sou servidor público na área de educação e conheço servidores em diversas cidades e estados, e vários deles falam de como é o esforço dos gestores para melhorar as metas do IDEB.
melhor dizendo, as notas, né, para que se alcance a meta. Porém, isso não significa a busca da melhora da aprendizagem efetiva das crianças e dos jovens, ou pelo menos não necessariamente. E explico por quê. Muitos gestores atuam e atuaram de forma que, em vez de fazer com que as escolas brasileiras se esforçassem para buscar as melhores práticas de escolas do Brasil e do mundo, que trabalham com indicadores claros de consolidação da aprendizagem, preferiram buscar, por assim dizer, artifícios para aumentar a nota do IDEB a partir de mecanismos que não necessariamente contribuem para a evolução intelectual dos estudantes. No caso do fluxo, temos alguns desses artifícios que são mais conhecidos, como permitir o avanço do aluno sem que ele tenha alcançado as notas mínimas necessárias. A prática aumenta a nota do fluxo, mas não contribui necessariamente para o aprendizado do aluno. E ele vai passar de ano, mas não aprendeu aquilo que seria fundamental ele ter aprendido, né, para ter uma evolução do aprendizado consistente. Eu sei dos problemas sociais e psicológicos que uma reprovação pode trazer para um aluno, e como o professor Rubem disse agora há pouco, a reprovação e a evasão estão interligadas, mas não me parece que estamos deixando de maneira mais correta essa questão, porque muitas escolas estão simplesmente deixando os alunos prosseguirem. Eu não vejo que dentro do aspecto pedagógico isso parece uma solução, né? A gente não está atacando o problema de fato. E no caso da aprendizagem, a questão é ainda mais séria, porque é normal ouvir alguns relatos de colegas de que há formas possíveis de gestores agirem para que a rede tenha uma melhora no IDEB. A mais branda, que eu acho possível citar aqui, é a ideia de dispensar os piores alunos de fazer a prova do SAEB para não reduzir a média que será usada no cálculo do IDEB. Por exemplo, vamos supor que uma escola que tem uma média 5 no IDEB, tem como meta chegar a 5,5, ela tem 100 alunos. Como para ver a divulgação da nota do IDEB só é preciso de 80% dos alunos façam a prova, o diretor pode simplesmente dispensar os 20 piores alunos para melhorar a média. Aí você percebe que isso é um fato, pois, exceto o Ceará, que fez um trabalho de longo prazo e tiveram a coragem de replicar boas práticas educacionais, várias redes que possuem boas notas possuem uma taxa relativamente alta de ausência no SAEB. E a tendência é essa prática ter uma eficácia ainda maior, já que agora as escolas e as redes, que antes precisavam de registrar uma presença de 80% dos alunos, e corrijam se eu estiver errado, mas agora só precisam de 50%. Além disso, muitas cidades e estados que possuem projetos de formação continuada, em vez de criarem cursos para melhorar a técnica e a didática dos professores, para que o ensino do português e a matemática possam ser aprendidos de fato pelos alunos, essas redes possuem cursos para professores ensinarem alunos a fazer a prova do SAEB. Eu acho isso muito grave, não só porque estamos criando um incentivo para que nossa educação seja orientada apenas para o aluno fazer teste, né? E isso significa principalmente porque nós estamos demonstrando uma total falta de compromisso com a verdadeira aprendizagem do aluno. Estamos ficando especialistas não em ensinar conhecimentos mais elementares para as crianças brasileiras terem uma vida melhor. A gente está ensinando, na melhor das possibilidades, um aluno a fazer uma prova mais assertiva, não interessando se aquilo será realmente útil para ele durante a vida. E, diante disso, a gente pode concluir que temos problemas sérios que mostram que há incentivos políticos para inflarem os dados do IDEB. E, apesar da sua importância em propor uma discussão sobre a qualidade da educação, ele precisa de avanços, e alguns até já foram citados aqui, para que o diagnóstico seja melhor. Ele foi criado um propósito extremamente louvável, mas acabou virando um objetivo muito mais para os burocratas do que para a comunidade. Além disso, para cumprir a meta 7, que fala da melhora da qualidade, a gente deve debater um sistema de avaliação para além do IDEB. A gente deve levar em consideração que há aspectos que podem ser observados com mais clareza e que não estão sendo considerados, que a gente pode ver, inclusive, em outras formas de avaliação, pelo que a gente percebe dos debates sobre políticas públicas aqui no Brasil. Eu vou dar um exemplo, comparando o Plano Nacional de Alfabetização anterior, que estava vigente até o mês passado,
e que foi revogado, com o atual Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. A política anterior trazia alguns indicadores muito claros e fundamentais para a evolução do aluno e o uso dele da língua portuguesa, que era consciência fonêmica, instrução fônica sistemática, fluência em leitura oral, desenvolvimento do vocabulário e por aí vai. E o decreto do plano anterior ainda previa o desenvolvimento de indicadores para avaliar a eficácia escolar da alfabetização e o desenvolvimento de indicadores de fluência em leitura oral e proficiência na escrita. Mas tudo isso foi simplesmente retirado. E pior, tem um monte de compromissos, mas são pouco explicitados, não se diz como é que a gente vai alcançar. E o que temos que ter como visão de futuro também não está claro. E como vamos chegar a esses objetivos e como vamos cobrar os professores. Tá? E é bom dizer também que nós queremos um plano de longo prazo, né? Então a gente precisa também pensar em indicadores de longo prazo, pensar na educação durante toda a vida do aluno. As metas do PNE, elas devem ser realizáveis e pautadas não no corporativismo e nas demandas políticas de grupos de interesse. A gente deve ter metas mais objetivas, focadas naquilo que pode efetivamente melhorar a vida dos estudantes. E é por isso que a gente não pode deixar de fazer comparações entre o nosso Plano Nacional de Educação com planos educacionais de longo prazo de países que conseguiram criar um modelo educacional de sucesso. E é por isso que eu quero trazer uma comparação do PNE com o plano educacional da Estônia, que é atualmente, de acordo com os dados do PISA, a melhor educação da Europa e podemos dizer assim, a melhor educação do mundo ocidental. Inclusive, como o José Francisco falou, da questão do aprendizado nos melhores níveis e atacar o problema das aprendizagens nos piores níveis, isso é dito de uma maneira muito clara lá. Mas, voltando, essa comparação é pertinente porque devemos nos mirar em bons exemplos e entender por que a educação funciona lá, mas ainda não está avançando aqui. E comparando os planos, a gente pode ter algumas pistas. Vamos comparar a questão primeiro da valorização profissional. Em ambos os planos são ressaltadas a importância de melhorar o salário dos professores, mas só uma fala em avaliação de performance e responsabilização dos professores pelos resultados. E esse plano não é o do Brasil. Isso não é irrelevante, porque quando se constrói políticas públicas no Brasil, especialmente em áreas onde há uma forte atuação corporativista, e aqui a gente inclui a educação, fala-se muito em direitos e valorização, mas muito pouco em deveres e responsabilidades. Outro ponto que chama a atenção é que no plano nacional, que em tese é focado para metas de longo prazo, não há grandes preocupações com resultados de longo prazo na vida dos alunos. Eu vou insistir na comparação com a Estônia, que foca claramente na necessidade de incremento de capital intelectual buscando aumento de renda e produtividade. Mesmo a Estônia tendo sido o país que mais ampliou a produtividade média comparada com outros países da Europa, há uma preocupação enorme na qualificação dos estonianos. Eles falam muito da questão da produtividade. E aí eu pergunto para vocês, senadora, debatedores, todos que assistem, sabe quantas vezes a palavra produtividade aparece no nosso Plano Nacional de Educação? Nenhuma vez. A produtividade é um indicador importante que mostra o nosso descaso com a educação, porque falamos muito em superar a pobreza e a desigualdade social, isso não se faz com discurso, se faz com uma educação melhor, que vai dar uma formação técnica e científica melhor e vai gerar, consequentemente, postos de trabalho melhores. E isso é que melhora a vida das pessoas, especialmente aquelas que nasceram numa condição de menor renda. A gente pode usar como exemplo um outro país com grande desempenho educacional, que é a Coreia do Sul, que há 60 anos tinha uma produtividade do trabalhador inferior à nossa, enquanto a nossa produtividade ficou estagnada, a deles aumentou quase 5 vezes. Mesmo a gente aumentando consideravelmente os recursos públicos na educação nos últimos 20 anos. Isso mostra que não basta simplesmente ampliar o investimento, é preciso investir, mas avaliando o resultado e não criando incentivos para não usarmos o dinheiro para melhorar a qualidade. Então, eu encerro minha fala aqui fazendo um apelo a todos que estão envolvidos nas análises dos resultados do plano e que podem vir eventualmente a discutir a criação de um novo plano.
A gente precisa urgentemente de pensar um modelo de avaliação que seja assertivo para mostrar a real situação brasileira e que, principalmente, faça diagnósticos mais precisos dos problemas para que eles possam ser atacados e pensar em como podemos melhorar a vida dos brasileiros pensando na educação ao longo da vida. Isso estou falando da infância até a vida profissional. Só assim eu acredito que a gente vai deixar de ter uma avaliação criada para ser um diagnóstico que deveria, na verdade, ser usada para um diagnóstico, mas que muitas redes, lamentavelmente, transformaram em peça de propaganda. Afinal, a educação é para atender a necessidade dos estudantes e não de políticos. Muito obrigado.